Todos nós já conhecemos a importância da água para a vida na Terra. É através desse bem precioso que conseguimos alimento. Todo ser vivo precisa de água. Porém, devido ao mau uso de recursos naturais, a humanidade enfrenta um grande problema: a escassez de água apropriada para o consumo. Estamos na comunidade São Sebastião da Barra, município de Espera Feliz, Minas Gerais. Na zona da Mata Mineira, bem aos pés do Parque Nacional do Caparaó. Será que aqui enfrentamos algum problema com a água? Primeiro foi o fogo na nossa mata aqui, queimou a mata nativa toda. Segundo, eu tenho muito problema na nascente com o pessoal vizinho que soltam bois no manancial e vem me pisoteando meu manancial todinho. E fora o desmatamento também, que é clandestino diariamente aqui na nossa mata aqui. Do outro lado nós temos um plantio de eucalipto e foi por isso que a gente vem preservando essa área de água, o manancial e a área florestal. Então, muitas vezes o que eu questiono é a falta de preservação, né? O ser humano, questão do incêndio florestal, animais, isso tudo pode causar um abalo nas nascentes de água. Outro problema na região é como a água é preservada em seu curso. Numa região principalmente cafeeira, há muitas lavouras perto de cursos d'água. Muitas vezes o problema de plantar lavoura próximo aos recursos d'água são os venenos que são jogados na produção do café. E como adubo, vários outros tipos de substâncias que vêm causando um abalo ambiental com a água. Então, assim, não é aconselhável plantar perto de nascentes d'água. O certo é um percurso de 50 metros de proteção. A maioria das propriedades da região possui uma fossa insegura ou simplesmente jogam seus esgotos no curso da água. Essa atitude contamina o lençol freático, rios, córregos e representa um risco para a saúde. Em uma região antes tão rica em recursos hídricos, são muitos problemas que precisam ser combatidos. Então, como vamos cuidar da água? Vamos visitar agora um sítio onde estão sendo realizadas diversas ações para a preservação de nascentes e cursos d'água. Bem, até 4 anos atrás, né, que a gente teve um período de seca muito grande, né, as minhas nascentes aqui, elas permaneceram, né, mas elas estavam com um nível de água muito baixo, né, mesmo com a mata toda em cima, a água aqui estava baixando muito o seu nível. Então, há 2 anos atrás, eu resolvi cercar mais essa área aqui para preservação, já que aqui, né, eu tenho minhas principais nascentes nascendo nesse pedacinho aqui. As casas da minha propriedade, todas elas têm fossa, né? Toda a água da minha propriedade, ela nasce aqui dentro, né? E ela sai lá no rio limpinha, né? Muitos dos meus vizinhos do outro lado do rio, né, no período de seca, puxam um cano da minha propriedade ali por baixo da estrada e levam a água lá para o outro lado, porque eles só têm lavoura, então no período de seca a água, né, diminui muito. Então eles têm essa necessidade da minha água aqui também. Bom, a lavoura aqui é o mais natural possível, muito mais natural possível. Procuro não capinar, é só a roçada mesmo, né? E uma adubação, 3 adubações por ano, né? Agrotóxico, Roundup, nada disso vai na lavoura aqui. Essa é uma fossa de evapotranspiração, é um projeto da Universidade Federal de Viçosa. Essa fossa tem 3 características muito importantes. A primeira é que ela não contamina o solo. Ela tem um processo de impermeabilização, você faz toda uma caixa de alvenaria que isola o terreno. O segundo ponto é que ela utiliza um processo de reciclagem, porque toda a tubulação interna é feita com pneus, então você ainda recicla o pneu. E como é que funciona? À medida que você vai enchendo o material, né, à medida que você vai despejando o esgoto nela, você faz em cima uma horta. E essa horta vai absorvendo toda a água que ele tem. Então a camada você tem uma camada de pneu, que é a tubulação, que vai receber o esgoto. Acima você põe 2 camadas de brita, uma de brita 0 ou brita 1 e depois uma brita 2. Uma camada de areia,
e aí você põe em cima terra adubada e você monta uma horta, um jardim, para que essas plantas absorvam todo o material que foi ali deposto. Ela tem mais ou menos o mesmo prazo de duração do que uma fossa séptica normal. A diferença é que a fossa séptica normal você tem que abrir outra, né? Você fecha ela e abre outra. Essa você não precisa, você pode retirar todo o material dali de dentro, reaproveitar os pneus, limpá-la e botá-la para funcionar novamente. Funciona entre 10 a 15 anos cada fossa dessa. Então, as medidas necessárias para recuperar uma nascente de água muitas vezes vêm do reflorestamento. A legislação brasileira é muito clara com relação ao processo de proteção às nascentes. A água no Brasil é um bem de domínio público. E sendo um bem de domínio público, ela não tem dono. Então todo mundo, e é dever de todos, zelar pela água. E como isso é feito dentro de uma propriedade rural? Dentro de uma propriedade rural, a principal coisa é você cercar a nascente o máximo que você puder e deixar aquela área isolada. Por quê? O pisoteio de animais, né, gado que entre na área, cavalo, animais que entram ali, eles podem pisotear aquela água e contaminar com a urina, com fezes, aquela nascente, aquele manancial seu. E deixar que aquela área se recupere. Se você não tiver uma mata ao redor dessa nascente, deixar que a mata ali se recupere. Porque a melhor forma de você manter uma nascente é você ter um padrão de água adequado com árvore em volta. E é essa árvore que vai deixar com que a água da chuva penetre no solo e armazene nos lençóis freáticos. Então, o que a gente recomenda? Cerque. Deixe ela protegida, aquela área protegida, evite que os animais entrem, cerque a maior quantidade que você puder e assim você vai ter água ali durante muito tempo, mantendo essa floresta preservada. Venho, entendeu, proibindo o pessoal de pisotear, soltar animal para cima, cortar o mato aqui, não deixo bater em volta da nascente e venho tentando recuperar devagarzinho. Eu, meus amigos, tem 2 sobrinhos que têm me ajudado, o Júnior, o Bruno e um amigo, o Juan, que está comigo aqui, que é da área ambiental. E a gente vem diariamente lutando por isso aqui, tentando preservar. O que eu tomo aqui de precaução exatamente é a área fechada, né, para gado não entrar, para ninguém, né, mexer no terreno. Mas ela está sendo reflorestada naturalmente. Nesse pedaço aqui eu não estou usando muda, nada disso. É processo natural. Uma coisa importante para ser lembrado é que muita gente usa máquina, às vezes, para limpar um córrego, para limpar um açude. Qual que é o problema de você usar a máquina para isso? Quando você usa a máquina, as máquinas são pesadas. E o lençol freático nessa região, ele é muito superficial. O peso dessa estrutura de máquina pesada fazendo a limpeza danifica o lençol freático e afunda o lençol freático, forçando esse lençol freático a se aprofundar. Então algumas vezes a pessoa até perde a nascente porque ela passou máquina na região querendo limpar a nascente, querendo fazer algum tipo de preparo no solo. Então o que a gente recomenda? Se você vai fazer limpeza numa nascente ou num manancial de água, faça na mão. Né? Não use máquinas pesadas, porque isso vai proteger o seu lençol freático e não vai danificar. E aí você vai ter a mesma estrutura ali durante muitos anos. Área de preservação permanente, também conhecida como APP, são áreas que não podem nem ser mexidas pelo homem em momento algum, desenvolvendo somente a mata nativa da região. Próximos às nascentes, essa área deve ser pelo menos de 50 metros e nos cursos d'água, em rios com até 10 metros, precisa de ter pelo menos 30 metros de preservação. E existe as áreas, né, que é a reserva legal que cada proprietário tem que ter. Na nossa região, como é a Mata Atlântica, essa área precisa ser pelo menos de 20% da propriedade. A Escola Estadual São Sebastião está participando do projeto Quinto Senisma, desenvolvendo ações para a preservação das nascentes da região.